Bom dia, Razan, quem nos acompanha no de primeira, venceu o Estudiantes 1-0, saiu, né, com a vantagem no confronto. Na próxima terça-feira joga na Argentina. Vamos falar desse jogo, né, de toda a repercussão, o problema também envolvendo aí o Mosquito, a polêmica toda. Respondendo já a sua pergunta em relação à consulta do Flamengo que existiu, né, para mandar aí o jogo contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Não sei se deve acontecer, acho bem difícil, porque a diretoria do Corinthians teme bastante a repercussão com a torcida em ano de eleição. Por que, Razão? Porque na última vez que isso aconteceu, o estádio acabou sendo personalizado, né, para o Flamengo, claro, com as bandeirinhas de escanteio. Isso aí gerou uma revolta muito grande da torcida, né? A gente resume da seguinte forma: o torcedor não vê problema em alugar, né, a Neoquímica Arena, o Corinthians emprestar a Neoquímica Arena para o Flamengo, mas não gosta dessa questão de personalização, já que o estádio ficou todo flamenguista na época, foi uma grande polêmica, e ontem já bombou o assunto nas redes sociais, o torcedor não queria. Então já temos uma informação atualizada do Samir sobre como o Corinthians vê essa questão e já a repercussão entre os seus torcedores. Falando do jogo, Samir, o Corinthians venceu por 1-0 e leva vantagem para a Argentina. O Corinthians leva vantagem, fez um jogo melhor que aquele contra o São Paulo, melhor que o jogo contra o Cruzeiro também no último fim de semana. O Corinthians no primeiro tempo, no início da partida, o Estudiantes teve bastante liberdade, né? Dominava o jogo quando o Gil abre o marcador, né? Escanteio cobrado pelo Matias Rojas e o Gil faz o gol da vitória do Corinthians. O Estudiantes era melhor na partida, mas depois daquele gol acabou dando uma equilibrada, até porque o Estudiantes estava saindo bastante, Razão, mas quando você toma um gol é diferente, né? Porque talvez o time argentino ficou com medo de sair para buscar um empate, tomar o segundo, e aí a situação ia ficar complicada para reverter lá na Argentina. Com 1-0 apenas, né, que o Corinthians, claro que a vitória é importante, resultado importantíssimo, mas é um resultado totalmente irreversível lá na Argentina. O Estudiantes acabou tirando um pouco o pé, mas o Corinthians não estava bem na partida, mais uma vez atuando no 4-1-4-1, aliás, jogou assim no primeiro e no segundo tempo. O Vanderlei, na escalação inicial, surpreendeu não colocando o Wesley, porque todo mundo esperava o Wesley no time, e o Biro acabou atuando do lado esquerdo. Foi Gabriel Moscardo entre as linhas, que fez um partidaço, Razan, sabe? Uma partidaça, jogou muita bola de novo. Do lado direito, Matias Rojas, Maicon, Renato Augusto e o Biro. É a escalação que a gente deu. A única diferença é que tinha o Biro no lugar do Wesley na esquerda e o Yuri Alberto lá na frente. No segundo tempo, o Corinthians jogou até um pouco melhor, saiu um pouco mais, né? O Corinthians, que no primeiro tempo jogou muito no seu campo, chamou o Estudiantes, marcou o gol de escanteio. No segundo tempo saiu um pouco mais, o Vanderlei fez algumas alterações, né? Eu não pôs o Wesley, o torcedor ficou na bronca de todas as alterações, ele não colocou o Wesley, acabou tirando o Yuri Alberto, jogando o Renato Augusto para atuar de falso 9, é uma função que o Renato não rende. O Corinthians criou um pouco mais, mas não sufocou em momento nenhum o Estudiantes no jogo, e teve o lance, né, polêmico, né, que foi a maior chance de ampliar o placar, foi com o Mosquito, realmente, jogado do Romero, e sem goleiro ele acaba chutando para cima. E teve um lance também do Maicon, né, na entrada da área, que ele finaliza, ele também sai na frente do goleiro, só que não caiu no pé direito dele, né? Ou melhor, não caiu no pé esquerdo dele, caiu no pé direito, que não é o forte. Ele tentou finalizar de esquerda, mas foi fraco e o zagueiro conseguiu tirar antes que a bola entrasse no gol, Razan. O Gil que faz o gol tinha essa dúvida, né? Pelo menos algumas pessoas já queriam o Lucas Veríssimo como titular. O Gil falou: opa, tô aqui. E, aliás, impressionou com uma curva que faz a bola levantada pelo Matias Rojas nesse escanteio. O Gil aparece como centroavante meio que surpresa. Você citou o lance da polêmica, Samira. A Conmebol divulgou o áudio do VAR desse possível pênalti reclamado pelo Corinthians. O Vanderlei Luxemburgo falou sobre esse tema, inclusive, na entrevista coletiva. O que você achou desse lance? Só para a gente ilustrar o diálogo, o VAR fala: possível mão do defensor, o árbitro responde: sim, pega na mão, mas é uma situação em que chega, entre parênteses, ao jogador do Estudiantes, fecha parênteses, de maneira imprevista. E primeiro parece que pega na perna dele e depois na mão. O VAR responde: pega na mão, perfeito. O árbitro: sim, pega, mas é uma reação. O VAR argumenta: para mim é uma ação, vem desviada de uma distância curta, é uma bola surpresa que bate na mão.
há uma ação de reflexo que chega de maneira surpresa à mão dele. Jesus, que é o nome do árbitro, Valenzuela. Tudo checado. É o que você relatou. Esse é o diálogo transcrito por nós aqui no All Sport do lance polêmico, Samir. Eu daria o pênalti, Razão. Eu acho que tá escrito aí que é uma, né? E o VAR citou isso, que é uma ação, não é uma reação, porque não é só uma bola que bateu na mão, ele meio que faz assim com a mão, Razão. Ele conduz, né? A bola vem, ela tá numa direção e ele pega ela e faz assim com a mão. O segundo lance, né? Tem que olhar bem a finalização, né? Do Michael e a conclusão do lance. Teria um segundo toque da mão, talvez. Não dá para a gente ter certeza se pegou ou não. Essa é totalmente involuntária. Não tenho que discutir se realmente pegou na mão no segundo lance quando o Michael finaliza. Mas o primeiro lance, para mim, eu marcaria o pênalti pelo fato dele realmente, né, movimentar o braço assim em direção à bola. Então, eu marcaria o pênalti. Outra coisa que chama atenção é como o time do Corinthians é passivo em relação às reclamações, viu, o Razan? Só o Maicon realmente foi lá pressionar o árbitro na hora, o time não pressionou, e isso já havia acontecido também no gol do Lucas, né? Também que teve bastante polêmica, se houve ou não toque de mão do São Paulino naquele jogo da Copa do Brasil, Razan. Só para ilustrar o assunto anterior que a gente estava comentando sobre a possibilidade do Flamengo na Neoquímica Arena, essa imagem, acho que você se referia do Flamengo ter usado a bandeirinha de escanteio personalizada no jogo no qual mandou a sua partida na Neoquímica Arena. É isso, né, Samir? Isso, e teve mais alguns detalhes também, né? De LED, esse tipo de situação, que a torcida do Corinthians não gostou nem um pouco, mas essa bandeirinha ficou bem marcada. Acho difícil a diretoria do Corinthians comprar essa briga com o torcedor, principalmente no ano de eleição, viu, Razan? Informação importante para você entender, ilustrando aqui no nosso de primeiro.